Fala, fiel torcida, esse é o canal do Fielzão e nesse vídeo vamos trazer um apanhado de algumas informações relevantes que cercam o Timão, tais como a renovação de Memphis Depay com o Timão, a expulsão de ex-presidentes como Andrei Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves, como também informações referente à Copa do Brasil, Libertadores da América e também o Campeonato Brasileiro. Timão que, por sinal, venceu na última rodada o Grêmio fora de casa, um resultado importantíssimo, né? Venceu um adversário direto, engatou 2 vitórias seguidas e subiu na tabela. Chegou à 9ª colocação e, dependendo da combinação de alguns resultados, pode terminar essa rodada da 18ª antes da Copa do Mundo, aí entre os 10 primeiros. Isso dá uma tranquilidade imensa para a sequência do trabalho, até porque, já falei aqui no canal, Timão visa no Campeonato Brasileiro buscar ali ficar entre os 10 primeiros para poder ter uma colocação melhor, questão de valores que vai receber pela colocação no Campeonato Brasileiro, mas no que diz respeito a título, a conquista, é Copa do Brasil, é Libertadores, esses são os objetivos, o alvo do Timão na temporada. Inclusive, já tivemos um sorteio definido na Copa do Brasil, pega o Internacional de Porto Alegre, vai fazer o seu primeiro jogo de ida lá no Rio Grande do Sul, jogo de volta na Neoquímica Arena, então decide a Copa do Brasil em casa, da mesma forma será na Libertadores, onde vai enfrentar o Rosário Central, adversário dificílimo, que tem feito boas campanhas nos últimos anos no Campeonato Argentino, um time inclusive do Di Maria, vai enfrentar o jogo de ida lá na Argentina e o jogo de volta aqui na Neoquímica Arena. Então, Timão vem bem nos campeonatos, bem nas Copas, mas existem situações burocráticas de ex-dirigentes, como também de jogadores que precisam ser resolvidas e agora é a hora. Agora que vai ter férias, pausa para a Copa do Mundo, vai ter esse recesso onde a diretoria, junto com o Marcelo Paz, junto com o presidente Osmar Stabile, junto com todo o departamento administrativo do Corinthians, vai ter que resolver a situação de alguns jogadores. Renovação, questão de empréstimo, contratação, mercado da bola e até mesmo saída de alguns jogadores, nós vamos falar aqui. De primeira mão, o caso Memphis Depay. Vamos passar aqui, de uma forma resumida, alguns detalhes importantes sobre a renovação. A renovação do Memphis Depay com o Corinthians pode ser resumida em um cenário de vontade multa. Todo mundo quer. O Corinthians quer, o jogador quer, o treinador quer, o presidente quer, todo mundo quer, inclusive a própria torcida. Mas existem alguns entraves financeiros. O contrato holandês se encerra dia 20 de junho agora de 2026. E o que falta para o martelo ser batido são 3 pontos principais. O acordo da dívida atual, em entrevista o próprio Memphis abriu o jogo, falou que não é tão fácil, são 42 milhões que o Corinthians deve pro atacante, que é valor referente às luvas, ao bônus e metas contratuais acumuladas, que já gerou tanto debate, tanta discussão, e ele não tem culpa disso. Fizeram esse contrato, essa cláusula com ele. Ele apenas cumpre, junto com seus empresários. É um direito dele. O staff do jogador quer uma definição de como isso será pago. O próprio staff dele. Segundo, encontrar parceiros para o novo salário. A Esportes da Sorte, que é o patrocinador master, e a ESE Seguros já demonstrou interesse em ajudar, em contribuir para pagar o salário do jogador. E existe aí uma terceira empresa que também tem interesse, mas esse nome não foi divulgado. O salário que pode ser reduzido chega aí a 3,5 milhões para que ele possa permanecer no Brasil. O valor ainda é alto. Já a diretoria, junto com o presidente Osmar Stabile e Marcelo Paz, corre contra o tempo para fechar com pelo menos 2 parceiros comerciais, dentre esses 3 que nós falamos, para poder ajudar a custear todos esses vencimentos do camisa 10 do Timão. Já falei, Esportes da Sorte e ESE Seguros são as 2 principais, e ainda há a possibilidade de uma terceira empresa. Terceiro, a janela da Copa do Mundo, convocado para a seleção da Holanda, inclusive já está lá com a seleção. O jogador se apresenta na Europa e viverá a reta final do seu contrato estando lá participando da Copa do Mundo. O clube corre para tentar amarrar o acordo e deixar as bases muito bem alinhadas antes que o foco do atleta mude totalmente para o Mundial. O técnico Fernando Diniz e a diretoria estão otimistas porque o jogador quer ficar muito identificado com a Fiel, mas essa assinatura depende puramente do Corinthians resolver a questão do fluxo de caixa. Então, já está claro a situação de Memphis Depay de uma vez por todas. Agora, Fiel, quero ouvir o seu comentário, a sua opinião. Você renovaria, fecharia com o Memphis Depay, mesmo com essa redução de salário? Você acredita que
é possível a permanência dele no timão? Deixe nos comentários. Caso Andrés Sánchez foi expulso do quadro de associados do Corinthians, aconteceu no último dia 25 de maio. Trata-se de um fato histórico, altamente político dentro do Corinthians. Um problema que já vem de anos no Corinthians e finalmente a Fiel, numa totalidade, abriu os olhos em relação a essa raça imunda que atua dentro dos muros do Parque São Jorge. Mandatos de 2007 a 2011, 2018 a 2020, foi o caso da direção de Andrés Sánchez à frente do Corinthians. O motivo da expulsão foi devido ao uso indevido do cartão corporativo do clube para despesas pessoais durante a gestão de agosto de 2018 a fevereiro de 2021. Segundo investigações do Ministério Público e auditoria internas do clube, gastos irregulares somam mais de 480 mil valores corrigidos. Entre os gastos apontados estavam 2 relógios de luxo, compras em free shops, lojas de aeroporto com isenção de impostos, passeios de barco, hospedagens, jantares caros e churrascarias. Ou seja, uma vergonha, né? Para você ver o que o torcedor do Corinthians tem que engolir vindo desses caras. Isso só faz a gente se revoltar e abrir os nossos olhos em relação a esse tipo de gente que atua dentro dos muros do Parque São Jorge. A votação no Conselho. A reunião aconteceu no Parque São Jorge sobre forte esquema de segurança e pressão da torcida, dia 25 de maio. A decisão seguiu e o parecer da Comissão de Ética e os votos dos conselheiros terminaram assim: 112 votos a favor da expulsão de Andrés, 49 votos contra e 6 abstenções que não opinaram. Com esse resultado, os procedimentos internos do clube foram esgotados. Andrés perdeu o título de conselheiro vitalício e foi excluído do quadro de sócios. Ou seja, quem prejudica o clube não representa o Clube Esporte Corinthians Paulista. E isso também acontecerá essa semana numa convocação das organizadas referente a Augusto Melo e também ao Duílio Monteiro Alves, que inclusive já está tomando posição em relação a isso. E isso já serve de alerta, de lição a todos que passarem na tribuna, no trono da presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Serve para o Osmar Stable, serve para os demais que passarem daqui em diante lá dentro. Expectativa de melhoras? Não temos. Infelizmente essa que é a realidade, porque parece que todos são do mesmo bando, se é que podemos dizer assim para não dizer outra coisa. Todos são farinha do mesmo saco. Essa que é a realidade. Uns maiores, uns menores. O próprio Andrés Sánchez que tentou colocar outro da farinha do mesmo saco lá dentro, que era o tal do André Negão. Infelizmente, meus amigos fiéis, estamos vivendo um dos momentos mais críticos da política interna do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. E somente nós, com pressão, com cobrança, com exigência, ficando atento a tudo que está acontecendo, poderemos, de certa forma, opinar e exigir que as coisas mudem daqui por diante. Isso começa já uma das coisas que nós estamos batendo na tecla há muito tempo, o direito de voto do fiel torcedor. Com, claro, com cláusulas, com algumas cláusulas que eles podem colocar para não ser qualquer um, né? Assim como é feito com o sócio do clube social, se é que você me entende. Não é de forma bagunçada que nós queremos uma coisa séria e organizada, para que seja uma coisa de fato democrática dentro do Corinthians. Já no futebol, como eu já falei, as coisas estão acontecendo, estão desenvolvendo e acreditamos que viveremos dias melhores. Já tivemos um ano de 2025 brilhante, 2026 começou muito bem, já ganhando um título importante na Supercopa do Brasil, reduzindo a folha salarial, mandando embora muitos jogadores que não trouxeram nada para o clube, alguns sim, outros não. Esse propósito que Marcelo Paes e Osmar Stable encaixou no ano de 2026, ao enxugar a folha salarial, tem sido muito positivo. Acredito que muita coisa tem melhorado, o trabalho está sendo bem feito. Trouxe o Fernando Diniz, que está surpreendendo as expectativas. Por isso que eu digo, no futebol as coisas têm tudo para evoluir, tudo para melhorar. Já na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, a coisa vem bem. Agora, a gente depende não somente exclusivamente disso. Por isso que eu faço mais uma ressalva e alerta. Não adianta as coisas no futebol irem bem e as coisas internas, administrativas do clube indo de mal a pior. É tapar o buraco. Agora, claro, é óbvio, pior seria se as coisas no futebol não fossem bem. Aí a crise estava instalada e aí
era um poço sem fundo, essa que é a realidade. Eu quero ouvir o seu comentário, a sua opinião, o que você acha a respeito de tudo isso que tem acontecido dentro do Corinthians. A gente volta depois com mais informações. Dentro desses próximos dias, muita coisa pode acontecer, mesmo com as férias, mesmo com o recesso, mesmo com Copa do Mundo. A gente sabe que dentro do Corinthians as coisas não param e mudam num piscar de olhos. Deixa o seu like, ativa o sino, vem com o Fielzão, aqui você não perde nada do que acontece no Coringão. Se você quer receber tudo de fato em primeira mão, então vem fazer parte da família Fielzão, aqui no YouTube, como também no TikTok e no Instagram. Positividade sempre, forte abraço a todos e vai Corinthians!